Tu és Rei, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Além do véu eu quero estar, e o teu rosto quero contemplar. Seguro em teus braços, alegre vou, apaixonado por tua graça estou, sempre buscando muito mais de ti. Eu vou, o teu Espírito é um rio de amor, e quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. Além do véu eu quero estar, e o teu rosto quero contemplar. Seguro em teus braços, alegre vou, apaixonado por tua graça estou, sempre buscando muito mais de ti. Eu vou, o teu Espírito é um rio de amor, e quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. E quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. Ensina-me a seguir o som da tua voz, e eu te seguirei, Senhor Jesus, eu irei. Te adoramos, Deus, queremos ir além, Senhor. Além do véu eu quero estar, e o teu rosto quero contemplar. Seguro em teus braços, alegre vou, apaixonado por tua graça estou, sempre buscando muito mais de ti. Eu vou, o teu Espírito é um rio de amor, e quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei.
desvendar, Senhor Jesus, eu irei. Ensina-me a ouvir o som da tua voz e eu te seguirei, Senhor Jesus, eu irei. Nós iremos, Senhor, aonde a tua voz nos chamar, Deus. Nós queremos, Senhor, é nos mover, Senhor, pelas batidas do teu coração, Pai. E nós clamamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham, aqui também presente pela live. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero compartilhar algumas coisas. E muitas vezes nós ficamos, eu pelo menos fico numa pressão comigo mesmo, Deus e a tua palavra. E graças a Deus, Deus fala. Amém? Meu querido, você que está nos acompanhando, eu peço para você que você compartilhe essa live, nos ajude que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Meu objetivo aqui é expandir o Evangelho, levar as boas novas à Igreja do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Eu quero ler primeiramente no versículo de número 26. Amém? Aleluias. Deus me deu uma visão na quarta-feira à noite, a oração de encerramento da nossa reunião, que estávamos ali na cidade de Farroupilha. Deus me deu uma visão e eu via muitas sementes sendo lançadas a um forno. E ali aquele forno, elas eram sendo secas e trituradas. E eu falei, Deus, o que é isso? Isso não é uma semente que está para ser semeada. Essa semente já foi colhida. E eu comecei a meditar, a estudar, a ler um pouco. E Deus trouxe ao meu coração essa parábola que Jesus cita no capítulo 4 de Marcos, versículo 26, diz assim: e disse ainda que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e fosse dormir, e se levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Em algumas versões está escrito assim, misteriosamente, não sabendo ele como. E aí versículo 28 ele diz assim: porque a terra por si mesma frutificará, primeiro a erva, depois as espigas, e por último um grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a colheita ou a ceifa. Amém? E o Senhor falava ao meu coração, porque eu tive essa visão na quarta-feira, e eu falei, Deus, o que vem a ser isso? O que pode ser, Senhor, essa semente que já foi colhida? O que pode ser essa semente que
está sendo ali multiplicada para esse tempo de colheita, porque muitas vezes as pessoas que trabalham com plantação sabem muito bem que a semente ela precisa ser lançada numa terra fértil, preparada, uma terra que foi limpa, uma terra que está ali fofa para poder receber aquela semente. Depois ela é regada e com o tempo ela vem e dá o fruto. Aí volte alguns versículos antes ali, no versículo de número 1 do mesmo capítulo de Marcos, capítulo 4, versículo 1 fala assim: e outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, e afastando-se da praia, toda a multidão estava à terra, à beira da praia, e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E lhes dizia então nessa sua doutrina: ouvi, escutai. Saiu o semeador a semear, e semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. Preste bem atenção, porque Jesus ele começou a falar sobre a parábola do semeador, e nós iniciamos com a parábola da semente. Em outro texto, a palavra de Deus diz que os discípulos questionaram a Jesus, perguntando: Senhor, explica-nos a parábola da semente. E quando nós começamos a entender aqui versículo por versículo, cada momento Jesus ele começa a revelar coisas profundas nas nossas vidas. Ele diz que quando o semeador, aquele que já recebeu a semente do Senhor e saiu para ir ao encontro daquela terra, no meio do caminho caiu, ele perdeu parte da semente, ela caiu no chão e vieram as aves e comeram. Parte dessa semente, queridos, preste bem atenção. O meu sogro ele planta, e eu sei que cada momento ele planta algo para ele comer, e ele, daquela plantação ele também separa para poder replantar. Ou seja, se eu plantar e colher e não replantar, eu não terei fruto novamente. Mas essa parte onde que diz que parte da semente caiu no meio do caminho, significa aquilo que Deus já nos deu, e nós desapercebidos deixamos cair pelo caminho, perdemos. Estes pássaros representam tantas coisas nas nossas vidas, representam tantas desilusões, representam tantos ataques sobre a nossa vida, que pode ser o devorador lá na sua vida financeira, pode ser uma seta demoníaca no seu ministério, no seu casamento, no meio da sua família. Então eu olho para a palavra de Deus aqui, quando ela declara assim: parte da semente caiu no caminho. E que caminho era esse? Era o caminho do Senhor. Significa que a cada momento Deus nos dá, Deus nos entrega e nos revela coisas profundas, mas ao invés de nós carregarmos até chegarmos ao nosso destino, até chegarmos àquele lugar, daquela terra fértil e plantarmos, vamos olhar para os nossos bolsos, para as nossas sacolas, e perdemos aquela palavra. Significa que não retemos aquilo que já outrora recebemos de Deus. E aí o versículo 5 diz: a outra parte caiu no meio das pedras, onde que não havia muita terra. Preste bem atenção que ele não lançou, ele não semeou num lugar ruim, ele não largou a semente aleatoriamente. Ele levou e guardou a boa semente para uma terra preparada. Mas ele teve no momento que uma parte caiu no caminho, uma parte caiu em meio às pedras, onde que não tinha terra, onde que não pudesse ali nascer e ter raízes profundas. Logo nasceu porque não tinha terra profunda. Versículo 6: mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O sol aqui representa o dia a dia. Muitas pessoas têm chegado à igreja, muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, recebem, mas não estão com a sua vida
com seu coração preparado para o Senhor, pegam esta mensagem e largam e colocam ela em um lugar inadequado na sua vida, porque quando chega o dia a dia da semana, o dia a dia onde que você está lá trabalhando, onde que você está vivendo a sua vida, ela não tem raízes profundas ao ponto de que pode vir o que vier, pode vir a circunstância que for, ela não está firmada porque ela não tem raízes profundas. O que dá estrutura a uma planta são as raízes. O que segura ela na terra e mantém ela na terra são as raízes. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Brasília, irmão Rafael, quando é a época da seca, esse momento que nós estamos vivendo no inverno aqui no Rio Grande do Sul, lá em Brasília agora é época de seca. Quando chega meados de agosto e setembro, a seca é tão intensa, é tão forte que a poeira ela se torna tão fina que ela parece talco. E você olha para os gramados todos palha. É aquela coisa seca, sem vida, opaca, sem cor. Você olha para as árvores elas são retorcidas por causa da falta de umidade. Mas quando vem o primeiro sinal de chuva, as primeiras gotas, as primeiras chuvas, e em menos de uma semana já começa a ficar tudo verde, já começa a florescer. Passa-se ali quase 6 meses sem chuva, para mais de 6 meses às vezes, e elas secam e não morrem, não tem vida. Então esse sol significa a secura da vida das pessoas. Há uma canção que diz assim: Senhor, a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. E aí ele clama para que se abrisse o céu sobre a vida dele, porque ele está entendendo e reconhecendo que ele é a terra seca. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Eu vejo que lá em Brasília tem algumas coisas muito interessantes nesse respeito, porque você olha e diz: esse aqui não tem mais chance, essa árvore não tem mais jeito. Esse gramado aqui já era por causa da seca, mas quando dá a primeira chuva, ela começa a brotar e florescer, começa a ter cor, começa a ter vida. Pode vir o que for, querido, pode vir o ataque que for na tua vida, se você tiver raízes profundas em Deus, você vai viver. Ainda há esperança, porque Deus, ao seu tempo, a Bíblia diz que Ele manda a chuva. Versículo 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Essa outra semente, que não foi lançada especificamente, mas ela caiu, ela se perdeu pelo caminho, ela caiu num lugar onde que tinha ali também espinhos, e quando os espinheiros cresceram, sufocaram, abafaram. Não teve como aquela semente frutificar, ou seja, não teve como aquela semente crescer e dar os seus frutos, cumprir o seu propósito. É o que eu estou falando aqui de crescimento. Então, quando se fala de semente, fala-se de frutificar, fala de crescimento, fala-se também de prosperidade, fala-se de um crescimento espiritual, financeiro, amoroso, familiar, profissional, fala em todas as áreas. Mas significa que esta semente, ela caiu num lugar onde que havia espinhos, ou seja, haviam coisas na vida daquela pessoa que sufocaram, que abafaram, que esconderam, que tamparam a palavra de Deus, porque a semente também representa a palavra de Deus. E não pôde produzir frutos. Significa que as pessoas têm recebido a boa semente de Deus, têm recebido a boa palavra do Senhor, porém, devido à circunstância da vida, devido para onde que ela foi aplicada, não frutifica. Por quê? Porque tudo que está ao seu derredor, as pressões, aquilo que sufoca o povo de Deus, fez com que ela não produzisse fruto, fez com que ela não prosperasse. Versículo 8: e então
A outra parte caiu em terra boa e deu fruto. E o fruto vingou e cresceu, produziu 30, 60, a 100 por um. Veja como que no lugar certo, onde que a palavra de Deus é aplicada da forma correta na sua vida, ela prospera, e não só prospera, ela multiplica, triplica. A palavra de Deus aqui, ela é bem clara no que diz respeito ao crescimento, ao desenvolvimento, à frutificação na vida das pessoas, porque isso se aplica no nosso interior. Como? Se eu pegar a palavra de Deus, que ela é boa, uma semente boa do Senhor, e aplicar no lugar errado na minha vida, não vai frutificar. Não vai frutificar, porque ela não foi específica para aquele lugar, ela é para outra coisa na sua vida. Então preste bem atenção. Quando caiu numa terra boa, quantas vezes você chegou num culto, chegou numa igreja, numa reunião de oração, e a pessoa que você esperava estar lá não estava? Como que fica o teu coração? Quarta-feira eu estava ali em Carlos Barbosa, e quando eu abri a porta, os irmãos foram entrando, e quando eu vi, percebi uma mulher que descobriu que o pastor Ubiratã não ia estar naquele culto. Eu só virei as costas para deixar a chave. Quando me voltei, a irmã tinha ido embora. Quem deixou de receber? Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, meu pai às vezes fala, as pessoas falam assim: ah, você perdeu, você não estava lá, você perdeu. Aí eu respondo dessa maneira: como que eu perderia algo num lugar onde que eu não estava? Aí então a questão é diferente, a resposta deveria ser: então eu deixei de receber, eu deixei de ganhar, porque eu não posso perder aquilo num lugar onde que eu não estava. Só que esta irmã, ela deixou de receber a boa semente, porque talvez não estava preparado para receber a boa semente do Senhor, mas queria receber algo dos homens. E aí mora o perigo, porque a palavra de Deus diz que esse semeador, ele carrega a palavra de Deus, ele carrega a vontade de Deus, ele carrega a direção de Deus, porém ele está ali única e exclusivamente para servir. E às vezes nós olhamos para essas pessoas como que se elas fossem o próprio Deus. Se o pastor fulano de tal não estiver, o culto não acontece. É verdade que algumas vezes eu já brinquei com alguns irmãos lá de Valparaíso. Uma vez eu disse para ele assim: fica tranquilo que quando eu chegar, o Espírito Santo chega junto. Eles me tiraram para herege. Que heresia, pastor. Me falaram que eu era a última Coca-Cola do deserto. Mas o que eu queria dizer é que eu sei aquilo que eu carrego. E eu sei que quando eu chego naquele momento, a semente ao qual eu recebi para liberar para a igreja, ela vai ser liberada na terra certa. Então por isso que eu tenho a minha preocupação, de todas as vezes que eu preciso levar a palavra de Deus, eu quero trazer a palavra certa que o Senhor está trazendo, e não trazer aquilo que eu acho, que eu penso, aquilo que eu quero, porque eu poderia fazer e falar tantas coisas. Eu poderia hoje falar uma coisa muito boa, aquilo que vai agradar os seus ouvidos talvez. Ontem eu ministrei na nossa aula, no nosso curso, uma palavra que ela é muito polêmica, uma mensagem que ela traz comichão nos ouvidos das pessoas, ela traz problema principalmente para o bolso das pessoas, porque fui falar sobre dízimos e sobre ofertas. E isso é um problema, por quê? Porque muitas vezes a boa semente não foi gerada em Deus para trazer para a igreja. E quando ela não é boa semente, ela é levada e aplicada da forma correta no coração das pessoas. E aí acaba produzindo outra coisa. Aí Jesus fala assim: pode uma videira produzir figos?
Pode uma figueira produzir outra coisa? Você não vai lá no pé de maçã e vai colher laranja. Você não vai no parreiral de uva e vai colher kiwi ou kiwi, como aqui na região. Você não vai lá na plantação de batata para colher feijão. A semente, ela vai produzir aquilo ao qual ela foi destinada para produzir. Ou seja, nós líderes, se cada um de nós tivermos o entendimento de que quando eu busco de Deus a boa semente, e Deus nos dá, que é a palavra de Deus, Deus sabe que essa é a palavra, essa é a semente que vai frutificar na tua vida e no lugar certo. Mas se ao longo do caminho, ou significa o caminho fala da caminhada, da jornada que andamos com Deus, aos períodos onde que nós temos a oportunidade de estarmos ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor, estando ali em comunhão com os irmãos, se esta palavra na segunda-feira, querido, ou amanhã, ou depois, ao término dessa reunião, não frutificar na tua vida, não é porque ela não foi a boa semente, é porque nós não nos preparamos para receber essa semente. Sabe que lá em Brasília tem uma realidade um tanto diferente daqui. Muitas pessoas trabalham e chega ao final da tarde, são horários diferentes de saírem do trabalho. Então lá ninguém sai 5 horas da tarde do trabalho, é 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite. Isso principalmente no funcionalismo público, porque não começa tão cedo como aqui. Lá começa a partir das 8, 9 horas da manhã. Então muitas pessoas, quando saem 6 horas da tarde do trabalho, por exemplo, levam às vezes 1h30, 2 horas para chegar na sua cidade. E às vezes durante a semana, quando tem culto, elas vão direto para o culto. E ao decorrer do dia, ela teve um problema lá no seu trabalho, foi difícil, é o patrão, é o colega, é o cliente, é o vendedor dando trabalho. A pessoa ali passou só raiva no trabalho. E quando ela entra naquele ônibus lotado, cheio de gente, ela chega lá, a única coisa que ela quer fazer, ela quer esquecer os problemas dela, porque agora eu estou indo para o culto. Só que ela está tão cansada que ela simplesmente quer sentar, escorar a sua cabeça e dormir um pouquinho. Ela quer aliviar a sua carga. Quando chega na igreja é outra correria, porque sai da parada, vai correndo até o culto, porque quer pegar o culto do início ao fim. E quando chega lá, ela se alegra com os louvores, ela chega na igreja, cumprimenta os irmãos, ela ouve a palavra de Deus, ela escuta a palavra de Deus, recebe a oração, vai lá na frente, recebe a imposição de mãos, é ungido, é ministrado sobre a vida daquela pessoa. Quando termina o culto, sabe o que ela faz? Vai para a fila, conversar com o pastor e diz: pastor, ora por mim. Por que isso acontece? Quando termina o culto, antes de sair pela porta da igreja, se você perguntar para esse irmão, para essa irmã, muitas vezes ela vai dizer assim: o que o pastor pregou mesmo, porque eu não me lembro. Ou seja, o seu coração estava tão atrelado, estava tão pressionado, estava tão seco, estava tão superficial, porque a semente foi perfeita, foi a palavra de Deus que foi lançada, foi semeada nos corações. O problema não foi a semente, o problema foi a terra, o problema foi o lugar aonde que essa semente foi aplicada na vida das pessoas. E nós lemos antes dizendo que, olha só, lá no 26, o reino de Deus é assim, como que um homem lançasse a semente na terra, a terra que representa o coração do povo, e ele fosse dormir, ele fosse descansar. E se ele levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Às vezes um pastor, um líder, a gente fica tão agoniado, tão angustiado pela maneira com que nós buscamos a palavra de Deus. Deus muitas vezes fala de coisas assim profundas, nem tudo a gente consegue expressar. Eu tenho muita dificuldade, porque eu gosto de falar, eu sou muito detalhista na hora de ensinar, mas não consigo aplicar tudo.
E aí este irmão, esta irmã, quando você que está nos assistindo recebe, tem a oportunidade de aplicar isso no lugar certo na tua vida, pegar a essência dessa semente, a essência dessa mensagem. Quando você desligar o teu celular, você não lembra mais o que foi ministrado. Por quê? Porque nós não nos preparamos para cultuar a Deus. A nação brasileira não aprendeu a se preparar para Deus. Diferente do judeu, o judeu quando ele ia para o culto, ia uma vez por ano. Ele juntava suas ofertas, os seus dízimos durante um ano. As suas ofertas pacíficas, os sacrifícios, os holocaustos, para poderem levar a Deus como oferta de gratidão, como dízimo. Eles levavam ali para a remissão dos seus pecados, sacrifícios e holocaustos. Eles chegavam e se preparavam um ano para poder ir uma vez ao culto. Imagina se tivesse, e ainda quando tinha um culto, na verdade o culto às vezes ficava uma semana de culto. Mas este homem que saiu levando a semente, ele acorda e de repente ele vê que frutificou de uma forma inesperada, de uma forma inexplicável. Brotou, cresceu. E aí eu começo a dizer no meu coração, só pode ser Deus. Você sabe por quê? Porque logo ele declara, versículo 28, porque a terra, o coração do homem, por si só, não pode produzir nada. E a gente fica olhando como que então frutificamos, ou deixamos de frutificar. Esse algo inesperado, algo inexplicável é a atuação do Espírito Santo. Paulo ele declara assim, ó, em questão da maneira como que ele trabalha no seu ministério, da maneira com que ele age, como que as pessoas, os colaboradores ali para o crescimento e o avanço do reino de Deus e a pregação do evangelho, ele declara assim: um planta, o outro rega, mas Deus que colhe. Paulo ele tinha a característica de plantar igrejas. Aí você vai ver, tinha outros discípulos, até mesmo outros homens. Apolo, por exemplo, ele vinha e solidificava. Paulo vinha trazer a estrutura. E aí Apolo vinha e trazia o reboco, o acabamento, deixava bonitinho e perfeito a igreja do Senhor, não física, mas espiritual. Então significa que nós vamos continuar trabalhando e fazendo aquilo que fomos chamados para fazer e para ser, semeando a boa palavra, a boa semente do Senhor nos corações. E nós temos esperança que mais cedo ou mais tarde, se de cada 10, tiver o seu coração preparado, esta boa semente vai crescer, vai multiplicar, vai saber para aquilo que deve ser aplicado na sua vida. E outro texto, a Bíblia fala acerca desta mesma parábola. A Bíblia diz assim que quando a semente foi lançada também na terra fértil, no lugar ao qual ela deveria ser colocada, não havendo entendimento, veio o maligno e roubou. Nós precisamos entender que se Deus nos deu muito ou pouco, independentemente da quantidade, devemos saber o que vamos fazer com aquilo. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e aleatoriamente aplicarmos na nossa vida só porque ela é uma verdade, mas talvez o teu coração não esteja compatível com aquela verdade naquele momento. Como que é isso? Muitas pessoas fazem loteria da palavra de Deus. Muitas pessoas pegam a Bíblia e fecham ela ali, chega, o Senhor fala comigo, abre assim, põe o dedo, diz unidunité, Deus vai falar com você, e põe o dedo ali. E quando elas olham, isso é brincadeira que eu vou falar, mas já acontece muito. Estava escrito assim: e Judas se suicidou. Aí a pessoa olha, não, Deus não quer falar isso comigo. Aí ele faz de novo a mesma coisa, põe o dedo lá, aí tira outro versículo, num outro texto, num outro livro, e está escrito assim: vai tu e faz o mesmo. Pasmem vocês, você pode rir, mas isso acontece. É por isso que existem por aí tantas heresias, porque fazem dessa boa semente
um negócio, modificam, transformam a essência que vem de Deus em coisas erradas. Você veja que, como que isso acontece, pastor? Você vai ver na tentação de Jesus. Jesus estava ali no deserto, foi levado pelo Espírito para ser tentado, e quando ele chegou ali, terminado o seu jejum, Satanás aparece para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ali a palavra de Deus diz que foi a primeira tentação de Jesus, não foi transformar pedra em pão, mas a primeira tentação foi a crise de identidade que Satanás queria colocar sobre ele. Se tu és o Filho de Deus, ele poderia ter parado e pensado: bom, eu sou o Filho de Deus. Bom, se eu sou ou não sou, quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou? E aí Jesus responde pela própria palavra, porque ele já havia sido carregado desta mensagem, dessa palavra. O coração dele já estava preparado. Ele já era, quando criança, ele já deixava os mestres, os doutores da lei pasmos, admirados de tanto conhecimento e sabedoria. Lá no livro de Lucas, se eu não me engano, capítulo 2, fala que o menino crescia em espírito e sabedoria diante de Deus e dos homens. E aí ele começa dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele foi levado sobre um lugar muito alto, chamado pináculo do templo. Ele disse assim: te darei todas estas coisas, todos os reinos, autoridade sobre tudo, se prostrado me adorares. Preste bem atenção, que quando nós pegamos a palavra, mas antes disso Satanás falou: então te lança daqui. Já que você quer usar a palavra, se joga daqui, porque também está escrito que darás ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardar e não te causar dano. Mas Jesus respondeu o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Preste bem atenção, só porque a palavra de Deus diz, eu não posso tentar a Deus, porque tem gente tentando Deus o tempo todo e usando a palavra dele para camuflar o ego, para camuflar o orgulho, a soberba, a vaidade, para camuflar pecados. Você quer ver uma coisa? Quando acontece uma briga entre um casal e eles são crentes, sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Jogar a palavra de Deus um contra o outro. Sim ou não? Eu sei que é, porque eu já fiz isso, cara. A gente já fez isso. Porque está escrito. A palavra de Deus diz. Nós estamos fazendo da palavra de Deus um negócio. Mas a minha esperança, por aquilo que Deus me mostrou, pelo que a palavra de Deus está dizendo, eu creio que nos próximos dias nós vamos colher a boa semente que tem sido semeada nos corações. Nós vamos colher, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito ao qual ela foi ordenada. Porque quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a colheita. E eu lendo esse versículo, eu só consigo entender uma coisa: já passou do tempo onde que a igreja precisa buscar uma nova palavra. Nós precisamos entender que nós temos o suficiente para sermos salvos. Nós precisamos entender que Deus já nos deu uma palavra, uma maná de todos os dias. A palavra de hoje não serve para amanhã. Significa que aquele pouco que eu recebi hoje, ou muito que eu recebi hoje, é o suficiente. A revelação que eu tenho de Cristo na minha vida é o suficiente para que eu seja salvo, é o suficiente para que eu venha prosperar, é o suficiente. Eu não preciso correr atrás de coisas novas, a não ser que o Senhor queira, porque eu não posso de mim mesmo gerar fruto se não estiver no Senhor. Nós lemos aqui que a terra
por si só não pode produzir frutos. Você já viu, meu irmão, uma árvore frutífera ali na rua gemendo? Você não vai ver. Você vai passar perto da árvore, você não vai ver ela gemendo. Eu gosto de usar isso. Você não vai ouvir ela dizendo: vai, nasce, brota fruto. Você não vai ver. Por que você não vê isso? Porque ela tem o tempo e a estação correta para frutificar. Entende? Você já viu uma semente ser lançada hoje e amanhã já está nascendo fruto? Não existe. Ou seja, tudo aquilo que Deus semeia na nossa vida precisa passar pelo tempo de Deus, porque o tempo de Deus significa amadurecimento. O fruto, quando ele é lançado na nossa vida, ele precisa morrer. Nós precisamos morrer juntamente com essa semente, porque a semente, se ela não morrer, ela não produz vida. Então, quando ela começa a crescer, ela vai amadurecendo, e chega o tempo onde que ela frutifica, porque amadureceu, ela entendeu qual é o propósito ao qual ela foi chamada, e aí ela começa a frutificar. E quando a igreja começa a frutificar naquilo que ela foi chamada para fazer, Deus olha lá do céu e diz, como Jesus falou para os discípulos, ele estava diante de uma seara, diante de um campo, uma plantação. Ele diz assim: a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas vamos clamar para que o Senhor levante mais ceifeiros. Vai chegar o tempo, queridos, onde que Deus vai, por natureza divina, querer colher na tua vida. E o que é que nós estamos frutificando em Deus? Você sabe que por mais que você busque ou tente, sem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não vai frutificar, porque é Ele que produz frutos dignos de serem colhidos na nossa vida. Porque se você frutificar outra coisa, você foi chamado para ser laranjeira, você é uma laranjeira, você vai produzir laranja, mas eu quero produzir outra coisa. Significa, se por exemplo Deus me chamou para ser um pastor, eu não quero ser um apóstolo, eu não posso querer aquilo que Deus me chamou para ser. Se Deus me chamou para ser um mestre, eu não posso ser um profeta, porque Deus não me chamou para ser profeta. Agora, se eu sou profeta, mas eu quero ser um evangelista, Deus não me chamou para isso. Porém, Deus age de formas misteriosas, eu sei, eu entendo. Mas enquanto que nós estamos buscando aquilo que nós não fomos chamados para ser, nós não vamos frutificar. Teu ministério vai ser seco, seu ministério vai ser passageiro, vai ser como estrela cadente, num dia sobe, surge, começa a brilhar nos céus e de repente some com o horizonte, com o passar dos dias. A vida ministerial das pessoas são assim, familiares são assim. Mas enquanto nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, porque alguém semeou na nossa vida, alguém está regando na nossa vida, porque alguém vai colher na nossa vida, alguém vai colher. Nós somos enxertados em Cristo, e de tempo em tempo Deus, que é o agricultor, vai passar no meio da seara para colher os seus frutos. Se ele não encontrar fruto, a Bíblia diz que ele corta e é lançado no fogo. Mas fala assim comigo: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque o dono da vinha passou para colher o seu fruto e viu lá no meio da sua vinha, ele viu uma figueira. Ele disse: esse negócio não tinha que estar aqui. E o agricultor, o cara que cuidava ali da terra ali, ele diz assim: não, eu coloquei ali para ver se ela ia frutificar. E aí ele disse assim: olha, me dá mais uma oportunidade, me dá mais um ano, me dá mais um tempinho, porque eu quero trabalhar ela, eu quero cavar em volta dela, eu quero colocar adubo, eu quero regar ela mais um pouco, porque eu quero dar uma oportunidade para que ela frutifique. Daqui a um ano você volta e você vai colher os frutos. E assim é Deus com a sua misericórdia. Quantas vezes Deus veio até você e não conseguiu colher fruto nenhum? Quantas vezes a boa palavra, a boa semente foi semeada na tua vida
E aí Jesus vem até você para acolher, e você bate no ombro dele e diz: vai em paz, Deus te abençoe. Você só guarda para você, você não multiplica. Nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar. Agradecemos a Deus por esta palavra. Esta palavra também significa que o crescimento de Deus, do reino de Deus, ele é independente daqueles que recebem a palavra. O reino de Deus, ele está crescendo. E o reino de Deus, ele vai ser aquilo que o olho não viu. A Bíblia diz que o seu coração não sentiu, nem chegou o coração do homem. São as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que nele creem. Não está falando propriamente só do céu, mas está falando de uma nova Jerusalém, o reinado de Cristo na terra. E é isso que eu quero colher, é isso que eu busco todos os dias, a cada momento onde que eu me volto meu coração para ouvir o coração de Deus. Eu falo: Senhor, eu sei que a gente é falho e não merece, porém a tua misericórdia, a tua graça nos basta. Amém? Feche seus olhos. Te adoramos, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada filho, por cada filha, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesta noite abriu o seu coração, abriu o seu entendimento, Pai amado, que nós já temos o necessário e o suficiente para frutificarmos, para crescermos, para prosperarmos, Senhor, naquilo que fomos chamados para ser. Por isso, ó Deus, meu Pai, eu clamo a Ti nesta noite, Deus, que se porventura, Pai, alguém ainda, Senhor, tem o seu coração insensível, que está com seus olhos fechados, não consegue ver, não consegue ouvir, Deus, venha fazer esta obra, Pai, no coração dessas pessoas. E em nome de Jesus Cristo, Pai, para que cada um possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, entender e reconhecer que o Teu reino é sempre eterno, e que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Seu Filho amado, e nós Te glorificamos e Te exaltamos por isso, ó Pai. Nós oramos nesta noite, meu Deus, meu Pai, se aquele, meu Deus, meu Pai, que tem um desejo no seu coração de levar a boa semente que é a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor, nós devemos pedir, que o Senhor dá, e nós queremos, Senhor, a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, o Teu coração, nós queremos a Tua vontade, nós queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, andar em obediência. Por isso, Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor, a preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, nos ensina, Deus, a termos entendimento, e que nós possamos, Pai, levar a nossa mente cativa à obediência à Tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te glorificamos, Pai, pelo que o Senhor está fazendo, meu Deus, nesses dias.